Fala pessoal do Azure na Prática, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da série Azure App Services. O Azure App Services é um recurso muito interessante que nos dá a possibilidade de hospedar aplicações no modelo PaaS, ou seja, você não precisa se preocupar com a infraestrutura. Basicamente, você precisa se preocupar em disponibilizar o seu código-fonte, publicar o seu código-fonte e assim sua aplicação já vai estar disponível. Um dos recursos que o Azure App Services nos oferece é o Deployment Center, ou seja, você consegue se conectar com alguma outra ferramenta, trazer o seu código-fonte para dentro do App Services, se necessário compilar este código e disponibilizar a sua aplicação. Antes de nós irmos aqui para o nosso vídeo, eu vou deixar um recado básico. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite, se inscreva agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas novidades e já deixa um like aí para ajudar este conteúdo a chegar a outras pessoas que desejam também aprender mais sobre Azure, Azure App Services e outros recursos do Azure, tá certo? E olha só pessoal, tem mais um recado super importante. Se você ainda não conhece a formação DevOps, é isso mesmo. Agora a formação Azure DevOps se chama Formação DevOps. Agora nós temos GitHub Actions e Azure DevOps dentro de uma única formação. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer mais essa formação e vou deixar também um cupom de R$100 de desconto para você se inscrever agora mesmo, tá certo? Então é isso, vamos ao vídeo. Então olha só pessoal, estamos aqui no portal do Azure, tá? Já temos um App Services criado aqui, um Web App no caso, tá certo? Se você não sabe como criar um Web App, sugiro que você veja todos os vídeos dessa série, porque a gente está fazendo um passo a passo aqui, tá bom? Então o que a gente vai mostrar aqui para vocês agora? Eu tenho o meu recurso criado, tá? Observem que esse recurso aqui ele está com a página padrão, ou seja, essa página já vem nativa aqui assim que a gente cria um recurso. O que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, observem na seção Deployment nós temos o subitem chamado Deployment Center. Como que funciona o Deployment Center? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos diversas formas de conectar o nosso Web App com algum recurso externo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, por exemplo, conectar o meu Web App com o GitHub, com o Bitbucket, com um Git externo, tá certo? Então, se você tem um servidor Git dentro da sua infraestrutura, você pode conectar o Web App com o seu servidor Git e automaticamente ele vai baixar o código-fonte aqui para dentro do Web App. Se a sua aplicação for uma aplicação, por exemplo, .NET, automaticamente o Web App, tá? O App Services, ele tem um mecanismo de compilar essa sua aplicação e já disponibilizar essa aplicação aqui dentro do Web App, tá certo? Então olha só que interessante aqui, ó. Se vocês observarem, eu posso, por exemplo, me conectar ao GitHub. Quando eu me conecto ao GitHub, automaticamente o GitHub ele cria um workflow automatizado, tá? A partir do GitHub Actions. A gente vai ver como que funciona isso aqui e aí ele vai criar este mecanismo pra gente. Olha só, além disso, tá? Além dessas três formas de nos conectar aqui, nós temos também o mecanismo de FTP, ou seja, eu consigo me conectar dentro do Web App através do FTP. Se você não está utilizando nenhuma ferramenta de automação, apesar que é uma boa prática você já começar a pensar em utilizar o GitHub Actions, utilizar algum repositório Git para poder você criar todo esse ciclo de vida, criar um mecanismo de gestão de código e entregar este código dentro do Web App através de uma esteira, tá certo? De CI e CD. Mas caso você queira utilizar o Azure Web App e já começar a publicar o seu código fonte, você consegue, por exemplo, se conectar através
do FTP. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou abrir aqui o FileZilla, tá certo? Pessoal, eu estou fazendo isso aqui de forma manual, mas você também consegue, por exemplo, automatizar a entrega utilizando o FTP. Por exemplo, se você estiver utilizando o Azure DevOps, você consegue utilizar essas configurações aqui, ó, através do Azure DevOps ou do GitHub Actions e publicar utilizando o protocolo FTP também. Neste caso aqui, eu só quero mostrar para vocês como entregar alguma aplicação dentro do Web App através dessas diversas formas, tá certo? Então, olha só que interessante. Eu vou copiar aqui este endereço, tá? Vou vir aqui no FileZilla, gerenciador de sites, e vou trocar aqui, ó, a URL. Aqui no usuário, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou dar um OK aqui, ó. Vou copiar aqui o usuário, legal. Deixa eu abrir aqui o FileZilla novamente. Olha só, gerenciador de sites. Vou colocar aqui, ó, o usuário. E aqui na senha, eu vou copiar aqui a senha, legal. E vou substituir essa senha aqui. Vamos tentar nos conectar? Olha só. Observe que interessante, pessoal. Nós temos aqui, ó, já estamos conectados no nosso servidor remoto, no caso aqui no Web App, tá? E aqui nós temos uma página padrão que o próprio Web App cria. Quando a gente cria o recurso, ele cria essa página padrão, que é o Hosting Start. Como vocês podem ver, essa mesma página aqui, tá certo? Então, ou seja, me conectei normalmente aqui no Web App através do protocolo FTP, tá certo? Porém, nós temos outras possibilidades aqui também. Eu posso, por exemplo, me conectar através do GitHub, ou seja, eu consigo conectar o Web App ao GitHub. O Web App ele vai baixar este código-fonte, vai compilar essa aplicação e já vai disponibilizar essa aplicação aqui dentro pra gente, tá certo? Olha só, ele vai compilar a aplicação aqui utilizando o GitHub Actions, ele vai criar um workflow aqui pra gente. Se vocês observarem, eu posso, por exemplo, utilizar o próprio mecanismo de compilação do próprio Web Services. Ele tem um mecanismo interno aqui, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, eu posso, por exemplo, baixar o código-fonte aqui e o próprio Web Services compila pra gente, tá? Eu posso também utilizar o Azure Pipelines. Neste caso, eu vou me conectar a um Pipelines do Azure DevOps. Lá no Pipelines, ele vai fazer o processo de compilação. A gente pode montar a nossa esteira, tá certo? E aí, depois ele vai entregar essa aplicação aqui dentro do Azure Web Apps. Ou posso utilizar o próprio GitHub Actions, tá certo? Vamos mostrar aqui para vocês como que funciona. Olha só, eu vou selecionar a minha organização. Em seguida, seleciono aqui o repositório, tá certo? Olha só, vou colocar aqui, ó, ANP Commerce. Vou selecionar a branch no qual eu quero manter essa conexão ativa. Lembrando que, se eu selecionar a branch master, qualquer commit que acontecer nessa branch, ele vai automaticamente compilar e entregar essa aplicação aqui dentro pra gente. Observem o seguinte. O próprio Deployment Center já recomenda aqui pra gente, ó. Você está utilizando o slot de produção, ou seja, como você está utilizando o slot de produção, não é recomendado que você ative o CI/CD aqui direto. Porque o que vai acontecer? Se eu fizer um commit na branch master, ele já vai entregar essa nova versão aqui pra gente. Qual que seria a boa estratégia aqui? Criar um slot, ativar a integração contínua nesse slot, tá? Que é a parte aqui de deployment slots. E depois fazer um swap pra gente testar essa nova versão dentro de um slot, tá certo? Isso é mais conhecido como Blue-Green Deployment, legal? Então, olha que interessante, pessoal. Como o nosso stack aqui é em .NET Core, ele já vai criar aqui, ó, um workflow do GitHub Actions, tá certo? Para compilar esta nossa aplicação.
Observem aqui, ó, que nós já temos o nosso workflow pronto. O próprio GitHub Actions aqui integrado ao Web App já cria este workflow pra gente e já disponibiliza todo esse processo para poder entregar essa aplicação aqui dentro do próprio Web Apps. Observe que neste workflow aqui, ó, nós temos uma task, um step, né, no caso aqui, que faz o build da aplicação. Em seguida ele faz o publish, tá? Ele vai entregar os artefatos dentro dessa pasta MyApp lá no GitHub Actions. Em seguida ele vai fazer o upload desse artefato. Depois ele vai criar um novo stage aqui chamado deploy, tá certo? Observem que ele vai fazer o download do artefato lá do outro job, tá? Em seguida ele faz o deploy dentro do nosso Web App. Ele já faz toda a configuração aqui pra gente, tá certo? Isso utilizando o GitHub Actions. Se eu utilizar o próprio mecanismo do App Service Build, automaticamente ele vai baixar o código-fonte do GitHub para dentro do Web App, compilar esta aplicação e já vai entregar essa aplicação aqui dentro para a gente, tá certo? Outra forma da gente integrar o Web App com outro mecanismo, com outro gerenciador de código-fonte. Nós temos aqui a possibilidade de integrar com o Bitbucket, tá? É uma outra plataforma que faz gestão de código-fonte. E eu posso também, caso você não tenha uma plataforma de gestão, o próprio Web App, ele cria um mecanismo de gestão de código-fonte aqui para vocês. Olha só que interessante, eu vou salvar aqui, ó. Observem o seguinte, ele criou aqui, ó, um Git interno do próprio Web App. Ou seja, se eu vier aqui copiar esta URL, eu vou abrir aqui uma pasta. Olha só que interessante. Vou abrir aqui uma pasta temp, tá? Se eu abrir aqui o nosso terminal, ó, git clone vamos aguardar um momento. Ele está pedindo aqui as credenciais, tá? Do nosso Git que foi gerado aqui no Web App, tá certo? Então, se nós voltarmos aqui, ó, observem que eu vou pegar essas credenciais aqui, tá certo? Eu posso também criar um usuário específico, caso vocês não queiram utilizar o próprio usuário que o Web App criou pra gente. Eu vou copiar aqui, tá? E olha aqui que interessante, pessoal. Nosso repositório foi clonado com sucesso. Percebam o seguinte, eu clonei um repositório que o próprio Web App criou pra mim. Eu clonei esse repositório aqui na minha máquina, tá? Se vocês observarem aqui, eu clonei esse repositório. Em seguida, eu copiei um projeto .NET bem simples aqui, tá? Um template padrão só pra gente testar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse código aqui no Visual Studio Code e vamos fazer uma pequena modificação para vocês observarem o que vai acontecer aqui agora. Olha só, vou abrir aqui o arquivo startup.cs. Olá, pessoal do Azure na prática. Vou salvar aqui, tá? Este código. Se nós viermos aqui, ó, git status, temos um arquivo modificado. Vou dar um git add, git commit m, adicionado frase na página inicial. Olha que interessante, pessoal. Se nós fizermos um commit aqui, ó, e depois o push, git push origin master, observem o seguinte, olha só, percebam que o próprio log aqui do Git já identificou que nós estamos conectados no Web App. Ele está chamando aqui o mecanismo de compilação do Web App, que é o Oryx, tá certo? Ele já está fazendo o build dessa nossa aplicação e já está publicando essa nossa aplicação dentro do Web App. E se vocês observarem aqui, ó, o próprio Web App aqui, ó, já está
executando o nosso build, tá? Percebam que tem aqui já a frase do nosso commit. Ou seja, qualquer commit que nós fizermos aqui no nosso repositório, ele já vai automaticamente ser publicado dentro do web app. Mas olha só que interessante aqui, pessoal. Percebam que o nosso commit foi adicionado com sucesso, porém o nosso build falhou. Por que esse build falhou? Se vocês observarem aqui, ó, esse projeto, eu criei um projeto na stack.NET 5. E o nosso web app está configurado para rodar na stack 3.1. Olha só. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou mudar, tá? .NET 5. Vou salvar aqui a nossa aplicação. E agora vamos fazer mais um commit para vocês observarem. Eu vou vir aqui, ó. V1, vou salvar. Git add. Git commit. E git push origin master, tá certo? Bacana. Olha só que interessante, ele vai publicar novamente aqui o nosso código. Se nós voltarmos aqui no web app, observem que ele já vai identificar aqui, tá? O nosso novo commit. Percebam aqui, ó, a mensagem do commit já foi adicionada a frase na página inicial V1, tá certo? Vamos aguardar mais um momento, ele está fazendo o processo de build aqui. Olha só, o nosso processo foi finalizado aqui, como vocês podem ver no log, tá certo? Se nós voltarmos aqui, ó, vamos dar um refresh aqui, ele ainda está atualizando, vamos aguardar mais um momento. Bacana, tá finalizando aqui, ó, tá publicando a nossa aplicação, beleza. Se nós voltarmos aqui, vamos ver se ele já... Olha só que interessante, foi publicado com sucesso, tá? Se nós viermos aqui agora, percebam que a nossa aplicação já foi publicada, tá? Já atualizou aqui, legal? Então vocês observaram aqui, pessoal, que eu criei um repositório Git dentro do meu próprio web app, tá certo? Clonei esse repositório para dentro da minha máquina, criei a minha aplicação, coloquei minha aplicação lá, fiz o commit, fiz o push. O próprio web app já criou um mecanismo de compilação, já entregou a nossa aplicação aqui dentro, tá certo? Neste caso aqui, eu posso utilizar esse mecanismo caso eu não tenha nenhum repositório. Se eu não utilizo o Git, o GitHub, se eu não utilizo o Azure DevOps, o Azure Repos no caso, ou o Bitbucket, nós temos essa possibilidade, tá certo? Caso você já utilize alguma outra plataforma, você pode utilizar aqui as outras conexões que o próprio Azure Web Apps te entrega, tá? Olha só, nós temos aqui também o GitHub, o Bitbucket e também podemos conectar em um repositório Git externo, seja um servidor Git dentro da sua organização, por exemplo. Então é isso, pessoal, vocês perceberam que é muito simples publicar um código, publicar uma aplicação dentro do web app utilizando as integrações que a Feature Deployment Center nos entrega, tá certo? Eu posso aqui facilmente integrar com alguma ferramenta, já disponibilizar o nosso código, compilar e entregar esse código dentro do web app. Então é isso, pessoal, vocês perceberam como é simples publicar a sua primeira aplicação dentro do web app. Vocês perceberam que de forma rápida e descomplicada nós podemos conectar o web app no GitHub, no Bitbucket, montar o seu processo de build e de entrega de forma simples e rápida utilizando o Azure Web Apps Deployment Center. Se tiverem alguma dúvida, deixe seu comentário logo aqui abaixo e não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas novidades.